Sejam muito bem-vindos ao canal Meu Jardim na Roça. Eu sou Anderlane e é um prazer ter cada um de vocês aqui no nosso canal. Hoje eu quero compartilhar com vocês um passo a passo incrível, muito fácil, de como eu fiz essas lindas bacias para colocar no jardim. Acompanhe aí no vídeo e bora lá fazer a nossa bacia. Eu estou montando meu jardim ainda, né? Como falei para vocês, são várias etapas, né? Como aqui é sítio, então eu preciso fazer vasos que fiquem distribuídos, né? No espaço que eu tenho disponível. Molde de polietileno que eu comprei, né? E ele veio com uma borda e aí eu removi essa borda para poder fazer os meus vasos de cimento. Mostrar a borda a vocês, ó, é assim, ó, eu removi ela, e aí eu removi essa beirada dela aqui de cima, para utilizar como molde, tá bom? Vou mostrar para vocês agora a massa que eu vou utilizar, e alguns detalhes aí que vai fazer toda a diferença para o seu vaso ficar bem bonito. Então, pessoal, a preparação da massa é muito importante. No meu caso aqui, para fazer essa bacia, um balde de cimento para 2 de areia. Só que a minha areia aqui está muito grossa. Se você conseguir uma areia fininha, melhor ainda. E peneirada, né? Lógico, para poder ficar um trabalho bem bonito. E você não ter trabalho aí para depois ter que fazer acabamento, ficar cheio de buraquinho. Dessa forma que eu vou mostrar para vocês, é super simples. O cimento que eu vou utilizar não importa a marca, só que eu utilizo o CP2. Por que o CP2? Porque a secagem é mais rápida. Aí voltando na preparação da massa, eu faço a mistura do cimento e da areia antes de adicionar a água, tá bom? Eu gosto de misturar bastante para poder ficar uma massa bem forte e homogênea. O ponto da massa, gente, é esse ponto aqui, ó. Tá vendo? Forma um bolinho, depois ela se desfaz. Não chega a ser uma farofa, é um pouquinho mais úmida do que uma massa de farofa, tá bom? Antes de iniciar o trabalho também é importante passar óleo no seu molde, tá bom? Nesse caso aqui eu tinha óleo queimado, velho já, e eu utilizo óleo queimado, mas você pode usar qualquer óleo aí que você tiver disponível. Para quem tem dúvida aí com a espessura do fundo, eu peguei essa tampinha aqui para vocês entenderem mais ou menos. Eu vou fazer a medição e depois vou dizer para vocês mais ou menos quantos centímetros que eu deixo de fundo, tá bom? Para não ficar um fundo muito espesso, muito grosso, e também não ficar fininho, né, ao ponto da sua bacia depois não, se quebrar. Essa parte é uma parte muito importante, aonde eu vou colocar a massa, né, para fazer o fundo. Já vou espalhando e compactando aqui. Aí nessa hora você pode medir com a tampinha também, se tiver aí. O importante é que o fundo fique bem compactado, tá?
Ó, pessoal, vou compactando assim, ó, com a desempenadeira, mas você pode fazer também com a colher, com a ferramenta que você tiver, tá bom? E ficou assim, bem direitinho aqui o fundo. Feito isso, é só ir pegando a massa. Eu já vou dando uma amassadinha nela assim, ó, para ela soltar um pouco. E já vou colocando aqui para fazer a borda. Às vezes costuma do cimento ficar com uns carocinhos, né? Principalmente hoje que o dia tá nublado, então se você fizer a massa muito mole, aí vai demorar a puxar, entendeu? Aí só ir fazendo assim, colocando a massa e cobrindo, né, toda a borda dela. Não precisa ser muito grosso, sempre deixando o fundo limpinho aqui, ó, porque aí você não vai engrossar mais ainda a parte do fundo, tá? Aí eu vou fazendo assim, ó, e espalhando com a palma da mão. Já aproveito e vou fazendo assim, ó, com a própria luva, que aí vai dar para ver direitinho aonde vai precisar preencher. Quando chega, pessoal, nessa parte aqui da borda, eu já vou apertando assim, ó. Apertando bem aqui, para poder eu já ir moldando a borda mais ou menos. Eu coloco o meu polegar aqui assim, ó. E vou espalhando a massa e já fazendo uma borda assim bem compactada. Para depois não correr o risco, né, de ficar esfarelando. Fazendo isso, fica bem mais prático na hora de fazer a borda. A espessura, depois você vai ver que ela mesmo já vai te dando assim uma espessura que fica bom, sabe? Vai arrumando e fazendo assim com o dedo, ó. E aí depois é só ir cobrindo aonde está faltando. Bem simples. Já aproveito que a luva, ó, ajuda a tirar aqui os excessos. A parte da borda, pessoal, é que tem que ter um pouquinho mais de paciência. Eu vou pegando aqui a massa, vou posicionando aqui na parte de dentro e utilizo a palma da minha mão para já me dar um contorno. E simples assim, eu só vou compactando aqui, ó. E eu utilizo a borda do molde como referência, para não ficar alto. Ó,
vai ficando bem certinho. Vai ficando bem certinho, ó, desse jeito. Aí eu já vou distribuindo aqui a massa, ó. Com a própria mão, eu já vou dando o formato, tá vendo? Arredondado aqui da borda. E vou colocando massa onde precisa, para ficar bonitinho aqui a borda da bacia. Aí a espessura vai ficar de acordo com o seu gosto. Tá vendo aí, pessoal? Ficou bem certinho, tá vendo? Vou fazer mais um pouquinho para vocês entenderem direitinho. A massa que sobra, eu vou só apertando aqui, ó. Fazendo desse jeito, não tem erro, porque até a nossa mão aqui já dá o contorno, tá vendo? E já vai ficando certinho a borda do vaso. Essas bacias são muito fortes, dá para plantar rosa do deserto. Eu vou plantar rosa do deserto, vou plantar suculenta nela também. E eu achei melhor eu mesma fazer os meus próprios vasos, porque sai mais barato. Se eu for comprar uma bacia dessa para plantar cada rosa do deserto, né? Nesse caso aqui também, a bacia é muito grande. Aí no caso é para rosa do deserto grande. Mas fica excelente para plantar muitas suculentas. E como aqui é um jardim de sítio, né? Tem espaço à vontade, né? Para distribuir essas bacias por aí. Ah, e se você estiver gostando do vídeo, deixa aí um comentário, um like. Se possível, hypar, agradeço, tá bom, pessoal? Eu sou aqui de Campos dos Goytacazes, fica no interior do estado do Rio de Janeiro. Aqui o clima é bem quente. Hoje tá nublado, mas costuma ser muito quente. E vocês, de onde vocês estão me assistindo? Eu quero saber, né, até onde aí o alcance dos vídeos, né, está indo. Mas é um prazer receber vocês aqui no canal. Vocês estão chegando agora, sejam muito bem-vindos no canal. Espero compartilhar ideias legais aí com vocês. E espero ajudar vocês, né, de alguma forma. Que Deus abençoe cada um. Quero agradecer a todos vocês que estão aí assistindo esse vídeo, tá bom? E se puder deixar um joinha, eu agradeço. E agora, gente, é só fazendo isso, tá bom? Vou terminar aqui e quando terminar aqui essa etapa, aí eu mostro a vocês. Então, pessoal, e depois que a borda já tá praticamente pronta, e eu já achei que ficou bom, eu vou pegando toda essa sobra de massa que ficou no meio e vou preenchendo alguns buracos, né, algum lugar que ficou feio, com o auxílio de uma colher. Aí eu aproveito que essa massa já está úmida o suficiente para poder ir fazendo isso aqui, ó.
Onde tem um buraquinho, eu vou e preencho com massa para deixar ela bem bonitinha. O trabalho ele tem que ficar bonito, não só por fora, né? E por dentro também eu acho bem importante, né? Ter uma estética bonita. Mesmo se não for para vender, mas ficando direitinho, né? Então é só fazer com bastante capricho e depois eu volto para mostrar o outro passo a vocês. E já está, pessoal, praticamente finalizada. Como hoje está nublado, ó, acontece dela descer um pouquinho a massa, então não pode ficar alisando demais, porque senão a massa só vai amolecendo. Aí eu vou com o pincel agora. O pincel não tá com água, porque o tempo não tá muito propício. E vou passar assim, que o pincel vai deixar mais bonitinho, tá bom? Por enquanto eu não vou mexer na borda. Vou fazer também o furo da drenagem. O furo da drenagem pode fazer quantos furos, né, quiser. Eu gosto de fazer uns 5. Ó, e vai ficando assim. O pincel ajuda muito. Pode ser qualquer pincel velho aí que você tiver. E vai só arrumando aqui. O pincel vai ajeitando a massa onde tá esfarelando, né? Se ficar passando muita colher, desempenadeira, essas coisas, a massa amolece mais ainda. E tem que evitar. O pincel ajuda nesse processo. Aí, pessoal, vou deixar secando ela aqui na sombra. Não pode ter pressa para desenformar. Eu espero 2, às vezes até 3 dias para desenformar. Porque é mais seguro, né? Do que quebrar a nossa peça e a gente perder um trabalho desse, né? Aí aqui, ó, na borda, a mesma coisa. Vou dando uma ajeitada. Se precisar também, você pode pegar uma faca, tirar as rebarbas que tiver. Mas o pincel já ajuda bastante, ó. Vou finalizando aqui e vou voltar para fazer o furo da drenagem. Vou utilizar um pedacinho de cano. Aí eu faço assim, ó. Vou rodando o cano. Sempre na mesma direção. Até chegar lá no plástico. Aí, ó, só tirar. E fazer os outros furos. Eu gosto de fazer pelo menos uns 5 furos. Mas pode ser 3, né? Então, vocês estão animados também para fazer esse vaso? Se vocês forem fazer, deixa nos comentários aí para mim, que eu vou ficar muito feliz. Tá bom? Se tiverem alguma dúvida, pode me perguntar lá na comunidade ou nos comentários mesmo, que eu respondo, tá bom, gente? O bom de trabalhar com esse cimento, gente, é que, como vocês podem ver, ele firma bem rápido. Eu já fiz com outros cimentos, mas não gostei não. Ficou descendo, a massa vai descendo, descendo,
e acabou que eu perdi, desceu mais ou menos 10 centímetros o meu trabalho, porque ele só foi começar a ganhar liga depois de um tempo. Aí eu fiz uma bacia dessa e ficou mais baixa, com a mesma quantidade de massa, né? Ela foi abaixando. Aí eu prefiro trabalhar com esse. Ele é um pouquinho mais caro, mas para fazer esse tipo de trabalho vale muito a pena, porque você não tem dor de cabeça e o trabalho fica muito bom, tá? Se você tiver areia fininha, bem melhor, gente. É que eu não tenho areia fina aqui, mas eu tô fazendo assim mesmo, mas tá ótimo. Agora nós vamos aguardar o tempo de secagem. Se precisar fazer algum reparo, acabamento, né? Tem umas que nem precisam, mas algumas ficam com algumas imperfeições, né? Buraquinhos, aí eu passo uma natinha de cimento também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês estejam gostando aí desse vídeo, tá bom? Então, pessoal, gostaram do vídeo desse passo a passo, muito simples, né, de fazer? Aí já estão as minhas rosas do deserto plantadas, coloquei esse colar de rubi como forração para poder as galinhas não mexerem, mas espero de verdade que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, pessoal!